nessa questão é maravilhosa. Ontem vi uma foto de Gisele Bündchen desfilando em Paris. A vírgula presente no fragmento do texto. Então vamos lá, galera, ó. Aqui eu vou aproveitar para falar logo tudo de vírgula e para mostrar como a nossa banca reage em relação a isso. Você provavelmente já deve ter discutido sobre o adjunto adverbial deslocado, para saber se a vírgula é facultativa ou obrigatória. Então vamos lá. Vou explicar com calma aqui para vocês entenderem a essência disso, tá? Então vamos para a tela aqui, ó. Vou colocar aqui uma telinha em branco, ó. Se eu colocar assim, ó, os alunos do Sidney, opa, não some não, ó, os alunos do Sidney fizeram uma prova na semana passada. Pergunta que eu faço a vocês agora aí. Nesta frase, pode ou não ter vírgula? Eu sei que muita gente vai dizer que não, porque aprendeu que não tem vírgula no sistema SVC. Não tem vírgula entre o sujeito e o verbo, e entre o verbo e o complemento. Na verdade, eu não tenho vírgula de fato na estrutura direta da língua portuguesa. Mas quando a gente pensa nesse sistema SVC, eu não tenho vírgula entre o sujeito e o verbo, e entre o verbo e o complemento exigido por ele. E quem é o verdadeiro complemento do verbo? É o objeto. E a nossa tia lá do ensino fundamental ensinou isso aqui muito bem pra gente, porque ela ensinou assim, ó. Ela ensinou sujeito, verbo, objeto e os adjuntos adverbiais. E por que ela fez isso? Porque para a gramática tradicional, o verdadeiro complemento do verbo é o objeto. Então aqui, entre o sujeito e o verbo, não tem vírgula, e entre o verbo e o objeto, realmente não tem vírgula. Então, vírgula é um processo sintático. Então, vamos lá. Onde é que está o verbo? Aqui o verbo fazer. Quem foi que fez alguma coisa? Os alunos do Sidney. Isso é o sujeito. Tem vírgula aqui entre o sujeito e o verbo? Não. Ah, Sidney, mas e a expressão do Sidney não poderia ficar entre vírgulas? Não, porque a expressão do Sidney funciona como adjunta de nominal do substantivo alunos. E da mesma forma que eu não separo o verbo do complemento, eu também não separo o nome do seu complemento e muito menos o nome do seu adjunto. Agora, nesse contexto, quem faz alguma coisa. É um verbo transitivo direto, que pede o quê? Um objeto direto. Então, aqui entre o verbo e o objeto direto, de fato, não tem vírgula. Mas esse camaradinho aqui no final? É um adjunto adverbial de tempo. E quando a gente tem um algo a mais, que é o adjunto adverbial de tempo, na posição original, que é no final da frase, entra a possibilidade de uma vírgula facultativa. E se ela é facultativa, não importa a sua presença ou a sua ausência, não vai atribuir prejuízo gramatical, nem alteração de sentido. Então aqui, meus amigos, eu poderia colocar uma vírgula. E claro, seria uma vírgula facultativa. Então, só de saber isso, você já está anos-luz na frente de muito candidato, pois muito candidato nem sabe que dá para colocar a vírgula ali. Mas a nossa banca adora deslocar. E quando a gente fala de adjunto adverbial deslocado, é fora da posição original. Pode ser para o início da frase ou para o meio da frase, não importa. Só que aí entra a questão da vírgula facultativa e da vírgula obrigatória. Quando o adjunto adverbial é pequeno, ou seja, de curta extensão, a vírgula é facultativa. Quando ele é grande, de longa extensão, a vírgula é obrigatória. Mas e aí, o que é grande ou pequeno? O Sebrasp é muito preciso. Ele adotou o posicionamento da ABL, que é a Academia Brasileira de Letras, que diz que 3 ou mais palavras tornam a adjunto adverbial grande. Inclusive, a banca já colocou isso no edital, já colocou isso em caderno de provas, não cobra só na prova objetiva, cobra na prova discursiva também, então não tem nem o que discutir. 3 ou mais palavras é uma adjunto adverbial grande, pronto e acabou. E aí, olha só como é que isso funciona. Olha aqui, ó. Se eu colocasse, vamos lá, ontem, vírgula, os alunos, deixa eu melhorar isso aqui, ó, os alunos
do Sidney fizeram uma prova, é claro que ontem é uma palavrinha só. Então, adjunta adverbial pequeno. Então, aqui a vírgula é facultativa. Não só para o Sebrasp, mas para qualquer banca. Isso significa que a sua retirada não atribui prejuízo gramatical, nem alteração de sentido. Mas se eu colocasse assim, ó, na semana passada, vírgula, os alunos do Sidney fizeram uma prova. Observem que agora eu tenho uma adjunta adverbial grande. Então, essa vírgula aqui para o Sebrasp, ela é obrigatória. E o que isso significa? Que a retirada dela atribuiria prejuízo gramatical. Bem assim, pronto e acabou. Agora, essa análise é com um período simples. Mas e se fosse um período composto? Se nós estivéssemos diante de uma oração subordinada adverbial que tem função sintática de adjunta adverbial, como é que seria o esquema? A gente ia ver se está na ordem direta ou na ordem indireta. E aí, olha só o esquema aqui, ó. Se eu colocar primeiro a oração principal e depois a oração subordinada adverbial, eu vou ter um caso, ó, de vírgula facultativa. Agora, se eu colocar a oração subordinada adverbial fora da posição original e depois a oração principal, aí eu passo a ter uma vírgula obrigatória. Então, vamos lá. Se eu colocasse assim, ó, não vou à praia porque está chovendo. Neste momento, eu tenho aqui uma oração principal e aqui uma oração subordinada adverbial causal. Tem muita gente, inclusive, que fica na dúvida por conta do porquê, pois vê uma explicação. E aí um bizu que eu te dou é o seguinte, toda causa é uma explicação, então é muito fácil confundir causa e explicação. O que você tem que entender para poder diferir uma da outra é que a explicação ela tem uma essência imperativa. Então vai ter uma ordem para ter a justificativa. Se eu dissesse não vá à praia porque está chovendo, aí não vá seria uma ordem e porque está chovendo seria a justificativa, seria a explicação. Aí eu teria duas orações coordenadas e a vírgula seria inclusive aí obrigatória. Agora, não tem a ordem. Então, se não tem a ordem, tem uma relação de causa e consequência. A causa é a chuva e a consequência, não vou à praia. Então, esse porquê é causal. Logo, encabeça uma oração subordinada adverbial causal e a outra fica sendo o quê? A principal. Então, aí a vírgula é facultativa. Aqui, ó, vírgula facultativa. Sua retirada ou inserção não traz problema nenhum. Mas se eu colocar assim agora, ó, vamos lá, ó, me ajuda aqui, ó, se eu colocar assim, ó, porque está chovendo, não vou à praia. Galera, quando uma estrutura é encabeçada por uma conjunção, você já pode saber que é uma conjunção subordinativa adverbial, porque isso não ocorre com as coordenativas. As coordenativas, elas são fixas, não troca, não faz permuta. As subordinativas adverbiais são móveis, então elas fazem essa troca. Então aqui, ó, eu tenho uma oração subordinada adverbial causal, que foi o quê? Deslocada, saiu da posição original. Então a vírgula aqui é obrigatória. E se não colocar, vai ter um prejuízo gramatical. Então, com isso, vamos lá. Vamos voltar aqui para a nossa questão. Nossa questão
coloca um ontem, galera. O ontem é pequenininho, né? Então significa que essa vírgula aqui, ó, é facultativa. E por quê? Porque é uma adjunta adverbial pequeno. Acabou. Então, ó, letra A, obrigatória, já elimino. Letra B, obrigatória, já elimino. Letra C, facultativa, opa, deixa quieto. Letra D, obrigatória, já elimino. E aí a gente fica entre a D e a E. Aliás, entre a C e a E, perdão. Na letra C, ele diz assim, é facultativa, pois está separando um termo que tem a mesma função do termo pós-posto a ele. Não, nada a ver. Então, já eliminei também, só sobrou a E. Letra E. É facultativa, pois separa advérbio de tempo que está antecipado, mas que é de curta extensão. Gabarito. Pronto. Detalhe, vou dizer um negócio para vocês. O Sebrasp não necessariamente precisa dizer que é um adjunto adverbial pequeno ou um adjunto adverbial de curta extensão. Poderia dizer apenas que está marcando, isolando, destacando um adjunto adverbial. Não precisa dizer que foi deslocado. Mas se quiser, pode dizer que foi deslocado também, não tem problema, tá? Então aqui, ó, a questão está perfeitíssima. Menciona um antecipado, né? Não falou deslocado, mas falou antecipado, gabarito é.